Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma videoaula, resolução de exercícios da parte de cinemática, onde agora a gente vai resolver alguns exercícios aí que a gente começa a trabalhar um pouquinho mais agora com equações de movimento uniformemente acelerado. Então, bora lá para resolver esses exercícios. O primeiro exercício que temos são dois trens sob trilhos paralelos, distantes 75 km um do outro, aproximando-se com velocidade de 15 km por hora cada um. Um pássaro voa indo e voltando entre os trens a 20 km por hora, até que os trens passam um pelo outro. Qual é a distância percorrida pelo pássaro? Bem, então temos dois trens aí vindo de encontro, eles têm velocidades iguais, e nesse intervalo então de espaço entre os dois trens, um pássaro então vai ficar indo e voltando nesse trajeto ali. Bem, a gente precisa então determinar quanto tempo leva para o trem percorrer essas distâncias de 75 metros entre eles e, consequentemente, saber também qual que é a distância percorrida pelo pássaro. Bem, a distância percorrida então pelo pássaro a gente pode encontrar da seguinte maneira. A velocidade do pássaro então vai ser a razão do espaço percorrido pelo pássaro dividido pelo tempo. Então, Vp é a velocidade do pássaro e xp é a distância percorrida pelo pássaro. Onde t, então, vai ser o tempo que leva para esses dois trens se cruzarem. Tá? Consequentemente, então, a distância percorrida pelo pássaro, aí, xp, vai ser igual a Vp vezes o tempo. Esse tempo, então, a gente pode encontrar a partir da distância que é percorrida por esses dois trens. Já que eles têm velocidades iguais, a gente pode interpretar então que a distância percorrida pelo primeiro trem mais a distância percorrida pelo segundo trem vai ter que ser igual então à distância que separa esses dois trens, ou seja, x1 mais x2 é igual a d, onde esse d então vai ser a distância de 75 km de separação dos dois trens. Cada um desses trens, então, pode ter a sua posição descrita ali em função da sua equação horária. Nesse caso, então, para o primeiro trem, nós teríamos, então, a velocidade do trem 1 vezes o tempo, tá? Admitindo, então, que na posição inicial dele, ali ele vai ser igual a zero. E para o segundo trem, vamos ter, então, a velocidade desse segundo trem vezes o tempo, admitindo também que para o segundo trem a posição inicial que a gente está analisando o movimento é igual a zero. Tudo isso aqui então tem que ser igual à distância total. Como o tempo que os dois trens vão levar para se cruzar vai ser o mesmo, eu posso colocar o tempo em evidência. Temos então que o tempo que multiplica V1 mais V2 é igual a D, que é a distância total. Dessa forma, então, para encontrar o tempo, vamos fazer D dividido por V1 mais V2, substituindo os valores fornecidos por nós ao problema. Temos então 75 km, que é a distância, dividido por 15 km por hora mais 15 km por hora. Eu não vou precisar converter isso daqui porque já está tudo em quilômetros, isso está dado em hora, então temos o tempo dado em hora, que vai ser de 2,5 horas. Obtido então esse tempo, a gente pode então voltar na equação ali do movimento do pássaro e encontrar então qual é a distância percorrida pelo pássaro durante todo esse período. Tá? Logo, então, a distância xp do pássaro vai ser a velocidade Vp vezes o tempo. A velocidade do pássaro é de 20 km por hora e o tempo que ele vai ficar voando é de 2,5 horas. Fazendo os cálculos, então, a gente vai ter que a distância percorrida pelo pássaro será de 50 km por hora. 50 km. Questão número 2. A posição de uma pedra que cai de um rochedo é descrita aproximadamente por x igual a 5t².
onde a coordenada x é expressa em metros e t em segundos. Determine a velocidade da pedra para um tempo qualquer t. Então, o que o problema pede aqui é que a gente encontre uma equação horária para a velocidade a partir da equação horária da posição que foi fornecida para a gente, que é essa equação aqui, 5t ao quadrado. Para isso, então, a gente pode partir da definição de velocidade instantânea. A velocidade instantânea, então, define para a gente que a velocidade é igual ao limite da variação do espaço pelo tempo, quando o tempo tende a zero. A gente sabe que esse limite, então, pode ser descrito então, como sendo uma derivada, ou seja, a derivada de x com relação ao tempo, ou a derivada do espaço com relação ao tempo. Portanto, então, dx dt, que vai ser a nossa velocidade, a gente vai substituir o x, então, pelo que foi fornecido no problema para a gente, a equação horária do movimento, que é 5t ao quadrado. Fazendo, então, essa derivada com relação ao tempo, vamos, então, descer o 2 vezes 5, que multiplica t, 2 menos 1, que vai dar, então, uma velocidade, uma equação horária para a velocidade de 10 vezes t. Essa, então, é a equação que define a velocidade em função do tempo para esse movimento. Questão 3. Na célebre corrida entre a lebre e a tartaruga, a velocidade da lebre é de 30 km por hora e a da tartaruga é de 1,5 metros por minuto. A distância a percorrer é de 600 metros e a lebre corre durante 0,5 minutos antes de parar para uma soneca. Qual é a duração máxima da soneca para que a lebre não perca a corrida? Bem, nesse caso, então, a gente vai fazer a análise do movimento, que é um movimento uniforme para os dois animais. Nesse caso, então, o movimento vai utilizar a equação que fornece a distância em função do tempo, ou seja, x igual a x0 mais v0t. Estou passando, então, x0 para lá, então x menos x0, que é nada mais nada menos do que ΔX, a variação do espaço, que é igual a V0t. O que vamos fazer então é escrever o tempo que leva para percorrer essa distância ΔX para cada um dos animais. No caso da lebre, a gente vai chamar esse tempo de TL, que vai ser então TL é igual a ΔX dividido pela velocidade da lebre. No caso da tartaruga, a gente vai chamar de T maiúsculo, aonde então o tempo da tartaruga vai ser igual a ΔX dividido pela velocidade da tartaruga. Os tempos que foram fornecidos para a gente ali, cada um deles foram fornecido, a velocidade que foi fornecida para a gente, cada uma dessas velocidades foi fornecida com unidades diferentes. O que a gente vai fazer então é converter tudo para metros por segundo. No caso, então, a velocidade da lebre, que é 30 km por hora, vou dividir por 3,6 e vou ter, então, uma velocidade de 8,33 metros por segundo. A velocidade da tartaruga, que é 1,5 metros por minuto, eu vou dividir por 60, que vai dar igual a 0,025 metros por segundo. Com base nesses tempos, eu volto na equação de tempo de cada um dos animais. Para o tempo da lebre, então, vai ser 600 metros dividido por 8,33 metros por segundo, que vai dar um tempo de 72,03 segundos. E o tempo da tartaruga é a distância, 600, dividido pela velocidade dela, que é 0,025 metros por segundo, o que vai dar um total de 2,4 vezes 10 a quarta segundos. Com base nesse tempo, então, a gente pode determinar o tempo da soneca da lebre. Esse tempo, então, tem que ser um tempo onde, somando o tempo da soneca mais o tempo que a tartaruga leva ali para ela percorrer essa distância, tá? Tem que ser igual ou menor que o tempo total ali dessa corrida. Nesse caso, então, a gente pode assumir que o tempo da lebre para percorrer essa distância mais o tempo da soneca dessa lebre, tá? Tem que ser igual ao tempo total que a tartaruga leva para percorrer essa distância. Consequentemente, então, o tempo de soneca da tartaruga vai ser igual ao tempo da o tempo de soneca da lebre vai ser igual ao tempo
da tartaruga menos o tempo da lebre para percorrer essa distância. O que vai levar então a gente, o tempo de soneca, vai ser igual a 2,4 vezes 10 a 4 segundos, que é o tempo da tartaruga, menos 72,03 segundos, que é igual então a 2,393 vezes 10 a quarta segundos. Ou convertendo isso daqui para a hora, vamos ter então que o tempo de soneca da lebre é igual a 6,647 horas. Portanto, eu posso dizer que a lebre pode dormir por 6 horas, 38 minutos e 49 segundos e ainda assim ela vai vencer a corrida. A quarta questão. Um carro de corridas pode ser acelerado de 0 a 100 km por hora em 4 segundos. Compare a aceleração média com a aceleração da gravidade. Se a aceleração é constante, que distância o carro percorre até atingir 100 km por hora? Bem, nesse caso, então, a gente começa resolvendo o problema, convertendo então a velocidade para metros por segundo. Então, a velocidade, que é 100 km por hora, eu vou dividir por 3,6, eu vou ter então a velocidade de 27,8 metros por segundo. A aceleração média ela pode ser dada pela definição que a gente já viu, ou seja, a aceleração média é igual à variação da velocidade em função da variação de tempo. Nesse caso, posso dizer então que v final menos v inicial, dividido pela variação de tempo. A velocidade final, então, que eu quero é os 100 km por hora, nesse caso 27,8 metros por segundo, menos zero, que é a velocidade inicial, dividido pelo tempo total, que é de 4 segundos. A aceleração média, então, é de 6,9 metros por segundo ao quadrado. O problema pede para a gente determinar, comparar com a aceleração da gravidade. Ou seja, eu quero saber, então, quantas vezes ou quantos por cento essa aceleração é maior ou menor que a aceleração da gravidade. A gente sabe que a aceleração da gravidade, g, é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se eu fizer a razão da aceleração média pela aceleração da gravidade, a gente vai encontrar essa relação que eu tenho entre uma e outra. Portanto, 6,9 dividido por 9,8 vai dar para a gente 0,71. Ou, em outras palavras, eu posso dizer que a aceleração média é 71% da aceleração da gravidade. Para achar, então, essa distância percorrida pelo carro, nos primeiros 4 segundos, a gente pode utilizar a seguinte relação. Já que o movimento é uniformemente acelerado, a gente utiliza a equação da posição em função da aceleração e do tempo. X é igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Como a posição inicial é zero e a velocidade inicial também é zero, a gente tem então que a posição final é meio de at ao quadrado. Nesse caso, então, meio da aceleração, 6,9, e multiplica o tempo ao quadrado, 4 ao quadrado. Temos então que a distância percorrida vai ser de 55,2 metros. A quinta questão. Um avião a jato de grande porte precisa atingir a velocidade de 500 km por hora para decolar e tem aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele leva para decolar e que distância percorre na pista até a decolagem? Bem, nesse caso, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, novamente, converter a velocidade para metros por segundo, já que o tempo que a gente tem é dado em segundos. Essa velocidade é 500 km por hora, dividido por 3,6, que é igual a 139 metros por segundo. Tá? Bem, como não foi fornecido para a gente o tempo, tá? Foi fornecido para a gente somente a distância, ele só quer então determinar essa distância. O que a gente vai fazer então é justamente encontrar uma relação ali que não tenha dependência do tempo. Vamos utilizar então a equação de Torricelli. Para achar então essa distância, ΔX, vamos utilizar então v ao quadrado, v0 ao quadrado mais
duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço, tendo que a velocidade inicial então é igual a zero, ele parte de zero. Δx então vai ser v² dividido por duas vezes a aceleração, que são todos os parâmetros fornecidos para o problema. Temos então aqui a velocidade, que é 139 ao quadrado, dividido por duas vezes 4 metros por segundo ao quadrado, que vai dar para a gente então uma distância Δx de 2.415 metros ou 2,415 quilômetros. O tempo então da decolagem ali do avião pode ser encontrado pela relação da equação horária da velocidade em função do tempo. A velocidade então é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial do avião é zero, sobra então para a gente só v, que é igual a at. Como a gente quer determinar o tempo então é a razão da velocidade pela aceleração, que vai dar então 139 metros por segundo dividido por 4 metros por segundo ao quadrado, que dá um tempo de 34,75 segundos. Tá? Bem, uma outra alternativa que a gente poderia para encontrar a posição Δx, tá, seria, a partir de encontrar o tempo primeiramente, usar a relação da equação horária da posição para o movimento acelerado. Ou seja, x é igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Como a posição inicial é zero, a velocidade inicial também é zero, temos então que x vai ser meio de at ao quadrado. Nesse caso, então, x vai ser meio, que multiplica 4, que multiplica 34,75 ao quadrado, que vai dar os mesmos 2.415 metros que a gente encontrou pelo método anterior. Bem, pessoal, esses daí então seriam os nossos problemas que a gente tem para resolver por hoje. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou deixando aí novamente para vocês os meios para vocês entrarem em contato comigo. Tá? Eu espero então que vocês tenham aproveitado a resolução desses exercícios e agradeço a vocês aí a paciência por ter assistido essa aula até esse momento. A gente se encontra então numa próxima vez. Até logo!